Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre um ramo da filosofia chamado política. Ah, professor, mas eu não gosto de política. Gente, eu não estou falando da política de agora, não estou falando de política partidária. Eu só estou falando de um ramo importante da filosofia, que é a filosofia política, e nós vamos falar sobre a filosofia política moderna, do século XVII, tá? Mas lembre-se que os políticos, eles adoram quando a gente não gosta de política, porque é mais fácil de nos manipular. Voltando então para o século XVII, nós vamos falar sobre um sujeito inglês, né, muito importante, né, um filósofo chamado Thomas Hobbes. Esse filósofo que está aqui, chamado Thomas Hobbes, ele é, se consagrou, né, na chamada filosofia política, principalmente quando escreveu em 1651 um livro chamado Leviatã. Tá? Eu já vou explicar para vocês o que é o Leviatã. Mas falando um pouquinho da vida dele, ele era um cara que gostava muito de malhar. É isso mesmo, ele gostava de fazer exercício. Ele fazia longas caminhadas, né? E inclusive ele levava uma bengala especial. Na ponta da bengala tinha uma espécie de tinteiro, onde ele parava e anotava, né, as suas reflexões por longos caminhos, tá? Ele bebia bastante vinho, comia peixe, gostava de cantar, apesar de não saber cantar, ele gostava de cantar, que nem eu assim. Acho que eu vou cantar uma música pra vocês. Não, tô brincando, não vou fazer isso, né? Porque senão a galera vai correr, não vai querer mais assistir, tá? Mas ele cantava pra fortalecer o pulmão. Bom, ele tinha uma mente muito ativa, né? Como todos os filósofos, né? E morreu com 91 anos, tá? Pô, uma média mais alta que talvez a média, não, com certeza mais alta que a média brasileira atual, né? Para o século XVII, a média de vida era 35 anos, ele morreu com 91, porque nunca parou de pensar e também de fazer exercício, né? Que também é muito importante. Bom, mas qual é a grande ideia? Quais são as ideias de Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes dizia o seguinte: a frase famosa atribuída, né, a Thomas Hobbes é: o homem é o lobo do homem. Essa frase, embora não tenha sido ele que criou, foi um romano chamado Plauto, lá na Antiguidade Ocidental, né, Antiguidade Clássica, o Thomas Hobbes consagrou no seu livro Leviatã. E o livro Leviatã falava de um gigantesco monstro marinho, né, um monstro bíblico, que aterrorizava todos aqueles, né, que ousassem, né, atacar, digamos assim, os peixes menores, né, do mar, tá? E o Leviatã é uma espécie de monstro que aterroriza e que ao mesmo tempo ele dá uma segurança para os peixes menores com relação a outros peixes, tá? É uma alegoria, tá? A nossa sociedade. O Thomas Hobbes dizia que se não fosse o Estado, Estado com E maiúsculo, a sociedade, os seres humanos iam se autodestruírem. Tá? Por isso a frase, o homem é o lobo do próprio homem. Porque, segundo ele, o homem nascia egoísta, o homem já era egoísta, o homem já era, né, violento, ou seja, mal por natureza, né, no geral. E isso deixava todo mundo na insegurança, né? Porque nem mesmo o mais forte nessa sociedade antes do Estado sobreviveria, porque o mais forte teria que dormir, aí o mais fraco poderia atacar e assassinar, inclusive, as pessoas. Então, o que a sociedade faz? Para que a vida não seja uma vida, como ele disse, tá? Solitária, pobre, sórdida, bruta e breve, tá? Os seres humanos tinham que fazer um contrato, um pacto social. Ou seja, eles iam abrir mão da liberdade em troca de segurança, tá? O Estado seria o único que poderia, né, ser violento. As pessoas não podiam ser violentas porque se elas fossem, o Estado ia punir. Tá? E aí o Thomas Hobbes viveu na época do absolutismo, vocês já estudaram isso em história, ou se não estudaram, vão estudar ainda. O absolutismo é o poder absoluto dos reis, né?
onde os reis mandam e desmandam, né? Eles não obedecem à lei, porque eles são a lei, eles são soberanos absolutos. E o Thomas Hobbes vai defender isso, né? Ele vai defender que exista um rei, ou até mesmo um parlamento, que seja soberano e o povo tenha que abrir mão da liberdade em troca da segurança, tá? Então essa é a filosofia de Thomas Hobbes, assim, de maneira bem rápida, né? Obviamente. Vai ter outros que nós vamos ver depois nos outros vídeos, que também vão defender um pacto social, que é o John Locke, também em inglês John Locke, e o Jean-Jacques Rousseau. Eles vão defender um contrato social, mas por outros motivos e de outras maneiras, tá? Isso nós vamos ver numa próxima ocasião. Bom, pessoal, então eu termino com esse desenho que eu fiz, muito mal feito, por sinal, que é a capa, o que vale a intenção, né? A capa do livro Leviatã, de 1651. Esse gigante aqui com coroa representa o rei, representa o Leviatã, esse gigantesco monstro que protege as pessoas das próprias pessoas, né? Ou seja, ele pune qualquer confusão que tenha aqui, ele pune, ele não é punido. Então ele pode cometer a violência que for, em nome da lei. A lei está representada por esse cetro e na outra mão, na mão direita, tem uma espada. A espada, para deixar bem claro quem é que manda, né, no Estado de Direito. No caso de Thomas Hobbes, o Estado de Direito absolutista. O rei absolutista é quem manda, tá? Então ele propõe esse é o projeto dele, tá? Porque ele propõe que isso seja feito através de um contrato social. As pessoas aqui, representadas no corpo do gigante, estão em comum acordo. Elas aceitam delegar todo o poder ao rei, em troca de segurança. Ou seja, elas vão trocar sua liberdade, que elas tinham em estado de natureza, tá? Pela segurança que elas vão ter no estado de direito, certo? Para evitar o que o Hobbes vai chamar de vida solitária, pobre, sórdida, bruta e breve. O homem é o lobo do homem, né? E a gente vai ver isso então mais para frente, outros filósofos que contestam essa ideia. Valeu, estudem, até a próxima e se cuidem.